Olá, essa aqui agora é a versão atualizada dessa bonequinha. Dá pra perceber, né, que o vestido é o mesmo da última boneca, com algumas modificações. Temos aqui o mesmo tamanho de boneca, o corpinho ainda é o mesmo, só que agora eu vou explicar com mais detalhes para que não tenha erro. É sem erro essa bonequinha aqui. Várias mudanças na cabeça. O cabelo agora ele preenche toda essa parte aqui, então ela não fica mais careca. E tem bem mais cacho que a gente tinha da última vez, então tem mais volume. Além de todo o bordado, que ficou bem mais diferente, ficou bem mais fofinho juntando assim os olhos, mas principalmente o que mais reclamavam era o peso da cabeça, que quando levantava a cabeça caía. E desse jeito aqui ela não cai. Inclusive, a gente consegue girar a cabecinha dela. E sapatinhos, que dá pra gente poder tirar e encaixar fácil. A última, ela tava descalça. E ainda tá, tadinha. E prendedores de cabelo, numa nova cor também, que pra mostrar aqui é uma versão diferente dessa bonequinha. Então, primeiro a gente vai ver todo o corpinho, até a metade nessa primeira aula, porque as perninhas eu vou fazer uma de cada vez. Na segunda aula a gente faz o resto do corpinho e a cabeça. E por último, todos os detalhes do vestido, sapatilha, o prendedor de cabelo e essa junção. E por último esse brinquinho aqui, que foi uma argolinha. Essa argolinha aqui, ó, bem fofinha, que foi bem versátil, é fácil de encaixar esses brinquinhos. Essa bonequinha aqui, contando da cabeça até o pé, ela ficou com 28 centímetros. Aqui, ó, só da cabeça, 27. Só que tem esse volume aqui no cabelo. Então, contando com isso, a gente chega aqui nos 30 centímetros. Aqui embaixo. Quase não dava pra ver. E eu fiz ela usando a agulha, a mais comum, a agulha 2,5. E eu senti que foi bem rápido de produzir. E também o fio. Geralmente é muito mais fácil também da gente encontrar o fio amigurumi. Eu vou deixar na descrição as cores para o fio amigurumi. Mas para essa boneca eu usei o fio da marca Pinguim. Essa marca aqui. E é o fio Bella. Tá até bagunçado aqui o nome. Porque eu sinto que o fio amigurumi ele machuca bastante a minha mão. Mas no corpinho eu usei um fio balão amigo. A embalagem é assim. E ele é mais fosco e bem mais macio. O fio Bella ele tem um brilhinho que eu uso bastante para as roupas. E para a pele eu só uso o fio balão, porque é muito mais fácil de tecer, é a maior parte da peça e é muito, muito macio. Mas as cores todas estão aí embaixo. E também para poder trocar para o fio amigurumi da marca Círculo. Os olhinhos. Eu usei olhinhos aqui grandões de 15 milímetros. E eles são redondos. Mas se você não tiver esses de 15, pode usar qualquer um. Só não acho que fica tão interessante olhinhos pequenininhos como o de 11. Aí vai ficar muito, muito pequenininho. Então se você usar ali de 15 a 13, tá bacana. Vai ficar bem legal. Esses fios pro bordado aqui, eu usei os mesmos que eu tava costurando. Tem até um pedacinho de branco que a gente não tem aqui. A peça inteira com 3 cores, exceto esse fiozinho branco. E essa parte da boquinha, a gente consegue abrir o fio para deixar ele mais fininho, o próprio fio preto do cabelo, para poder bordar aqui. Então, vamos começar. Eu vou fazer primeiro aqui o bracinho. Eu tô usando o fio Balão Amigo. Eu acho que é muito macio, então a boneca vai ficar super fofinha. Essa cor é Hierro, né? Um marrom bem clarinho. 5794. Eu vou deixar na descrição certinho a cor que eu tô usando. E a agulha 2,5, que é a mais comum, né? Que todo mundo tem. Vamos começar pelo braço, porque aí depois a gente já sobe todo o corpo e junta o bracinho. Então, para começar aqui, a gente faz um anel mágico. Vou encaixar o fio do novelo aqui na frente e faço assim, ó, um X. A agulha primeiro vai aqui por baixo, desse aqui. E eu vou puxar esse segundo fio passando ali por dentro. Pronto. Uma correntinha.
Fizemos, então, o anel mágico. Pode puxar. É um anel mágico porque parece um anel aqui, como se fosse a pedrinha do anel. E é mágico porque depois, se a gente puxar esse fio, ele se fecha. E aqui dentro vamos colocar 6 pontos. Então, é só encaixar a agulha nesse meio, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Encaixa o fio nesse meio, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Agora é só puxar esse fio aqui, ó, que ele se fecha. E aí ficou uma bolinha. Vamos colocar no marcador nesse último ponto. Então, eu sempre pego um outro fio, encaixo aqui, para poder passar e marcar sempre o último ponto da carreira. Na minha próxima carreira, eu vou fazer aumento em todos os pontos. Então, serão 6 aumentos. Eu vou encaixar aqui nesse primeiro. Vou passar o fio do novelo aqui por cima desse fiozinho aqui para ficar com um acabamento muito melhor. E agora, a minha agulha ela vai deslizar por cima do fio. Eu trago o fio para frente, laço e tiro tudo. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos dentro de cada ponto. Então, no mesmo lugar, eu vou encaixar, a agulha vai deslizar por cima do fio, eu vou puxar assim, ó, por cima. Laço e tira tudo. Então, fiz o meu primeiro aumento, que são 2 pontos num ponto só. Vou pro próximo. E aqui dentro, 2 pontos também. E eu vou pro próximo e aqui dentro 2 pontos também. Então, vou fazer assim até o final. Lembrando de sempre deslizar a agulha assim, ó, por cima, para poder pegar o fiozinho ali de trás. Ó, tô chegando aqui em cima do meu marcador, que é o último ponto. Pronto. E agora eu vou passar esse marcador aqui pra cima sem tirar. Por isso que eu peguei um fio grande. Eu encaixo aqui, ó. E é só passar ele pra cima. Desse jeito, se você não tiver os 12 pontos aqui, você consegue desmanchar até o comecinho ali do anel mágico. Então, você sempre volta uma carreira exatamente. Vamos fechar mais esse anel? Tô sentindo que ainda tem um buraquinho aqui, ó. Eu consigo até ver a bolinha ali. Só puxar mais. Agora sim, tá bem fechadinho. Quando a gente usa aquele marcadorzinho de plástico, fica uma peça grande aqui, principalmente quando a gente faz pecinhas menores. Uma coisa grande e dura aqui no canto. E só marca realmente a carreira que a gente tá. Então, se a gente quiser desmanchar mais carreiras, fica um pouco difícil. A gente tem que deduzir até onde que é, mais ou menos, para poder desmanchar. Desse jeito a gente sabe exatamente, porque vai marcando todo o caminho que a gente vai fazendo, enquanto tiver fio. Temos aqui 12 pontos. Eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 12 pontos. É só um pontinho em cima do outro. Lembrando que agora, por toda a peça, a gente vai deslizar a agulha assim por cima, que fica muito bonito o ponto. Ele faz um X. Olha como fica bem fechadinho e sempre xizinho. Olha que bonito. Imagina o corpinho todo dela assim. E bem reto. Tá vendo aqui, ó? Você consegue ver a mesma carreira, ó, do começo até o finalzinho. Fica bem retinho. Quando você faz o outro ponto em X, em V, ele fica assim, ó, torcido. E eu acho bem mais bonitinho deixar tudo reto. Então, vou fazer essas 2 carreiras pegando o ponto assim. Ó, eu cheguei aqui no marcador. Não vou subir a carreira ainda, porque sempre que eu faço carreiras retas, eu não movo o marcador, que é para eu saber quantas vezes eu já fiz, porque também é fácil da gente se perder. Quando tá fazendo só ponto sobre ponto, e aí a gente tem que ficar o tempo inteiro contando. Será que eu já subi? Será que eu ainda não subi esse marcador? Então, desse jeito, não tem nem dúvidas. A gente faz, ó, a cada volta fica ali um ponto certinho em cima do marcador. Tá vendo? Na primeira carreira marcou um ponto, na segunda marcou o segundo ponto. Então, eu já fiz 2 carreiras aqui. E é exatamente isso que a gente precisa. E agora sim, eu vou subir aqui o marcador. Passar ele pra cima. Então, tá vendo que ele vai marcando tudo?
Nessa próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição por 2 vezes. Eu começo contando os 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. Para minha diminuição, eu vou girar esse ganchinho, vou colocar esse ganchinho assim para cima. Porque a diminuição a gente transforma 2 pontos num ponto só. Então, eu vou pegar essa primeira alcinha do ponto e a segunda, para pegar esses 2 pontos, viro o gancho para baixo. Pego o fio, passo por dentro dessas 2 alcinhas, laça e tira tudo. Fiz a minha primeira sequência, vamos para a segunda, mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. De novo, a diminuição. O ganchinho para cima fica bem mais fácil. Eu pego aqui essa primeira alcinha, pego a segunda, ganchinho para baixo. Trago o fio passando só por dentro dessas 2 alcinhas. Eu não passo por dentro dessa aqui que já estava na agulha. E aí sim, laça e tira tudo. Então, terminamos aqui essa carreira, passo o marcador para cima. Nós temos 10 pontos. E agora eu vou subir 17 carreiras contornando esses 10 pontos. Vou deixar o marcador aqui embaixo e eu vou fazendo um pontinho do ladinho do outro, sem me preocupar com o marcador. Vamos organizar um pouco a casa aqui, colocando todos esses fios aqui para dentro, ó. Deixa só o marcador para fora. E aí, esses outros 2 aqui, o comecinho do marcador e do anel mágico, eu vou empurrar ali para dentro, porque eu gosto sempre de ficar só com o mínimo de fio possível para ficar organizado. E aí, eu vou só fazendo aqui, ó, um pontinho em cima do outro, contornando. E aí, você vai ver que vai aparecendo ali, né, os pontinhos bem em cima do marcador. E aí, você vai contando só esses pontinhos com o tempo. Ó, fiz aqui a minha primeira volta. Eu sei que é a minha primeira volta porque eu tenho um pontinho em cima desse marcador. Olha aqui como fica. Eu acabei usando o mesmo fio do anel mágico como marcador nesse primeiro bracinho, porque os 2 bracinhos eles são iguais. Então, esse fiozinho aqui é como esse daqui, mais claro. Ó. E aí, ficaram aqui bem retinho 17 pontos. Que a gente só vai contornando. Essa parte é bem fácil, dá até para fazer na frente da TV. Então, a gente faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O último ponto aqui. Ficou aqui as carreiras certinhas, as 17. Vou cortar o fio. Não precisa ser grande, não. Pode puxar essa parte. Vou encaixar aqui, ó, com a agulha assim de cima para baixo, no próximo ponto, e puxar esse fiozinho ali para dentro. Pode tirar aqui o marcador. Eu coloquei uma bolinha de enchimento na mão. E aí temos aqui os 2 bracinhos, esperando para depois que a gente terminar o corpo, juntar os 2. Eu faço os 2 do mesmo jeito, então você volta aí para poder pegar o comecinho dele. E os 2 são iguais. Vamos começar as perninhas agora. Vamos começar de um jeito diferente. O fio do novelo aqui para frente. Vou encaixar a minha agulha aqui embaixo. A gente vai começar com um nó corrediço. Eu vou encaixar aqui embaixo, eu vou girar essa agulha. Pegar ela aqui e devolver para o mesmo lugar. Desse jeito, ó. Girou. Aqui é só segurar esse primeiro fiozinho e fazer uma correntinha. Pronto. Puxa, já tenho aqui um nó corrediço, porque é um nó e ele corre na agulha. Agora, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular essa primeira correntinha. Eu vou começar na segunda, mas repara que nessa parte de trás aqui, ó, eu tenho umas bolinhas. Ó, tenho outras alcinhas aqui em cima. Eu vou pegar nessa alcinha, nessa parte de trás. Vou encaixar aqui, já vou puxar para fazer o meu primeiro ponto baixo, nessa alcinha. Nesse primeiro, eu vou colocar 2 pontos, porque eu preciso de um aumento.
O aumento são 2 pontos no mesmo ponto. Pronto, fiz o meu aumento. Agora, vou fazer 2 pontos. Então, sempre pegando nessa parte aqui de trás, fiz aqui o primeiro. No próximo, o segundo. E nesse último pontinho, eu vou colocar 3 pontos aqui dentro. Então, deixa eu encaixar aqui e vamos contar os 3, ó. 1, 2, vou só encaixar e agora eu vou virar esse fiozinho aqui, ó, do nó corrediço ali pra trás, que é pra esse nozinho ficar escondido ali na parte de trás, tá vendo que ele passou pro outro lado, e vou terminar o meu terceiro ponto. Pronto, eu já vou fazendo, já vou arrematando. Então, não tem nozinho nessa parte da frente. Agora, já que a gente pegou naquelas alcinhas de trás, desse lado o ponto fica perfeitinho, ó. A gente consegue ver direitinho aqui. 1, 2 e esse aqui em cima o terceiro. Vamos encaixar nesse próximo ponto. Vamos fazer agora 2 pontos. Então, fiz aqui ó, o primeiro. No próximo, o segundo. E no último, um pontinho só. Temos 10 pontos. Vou colocar aqui meu marcador. Esse aqui vai ser o último ponto da carreira. E a gente ficou aqui com 3 pontos nessa lateral, 3 pontos nessa lateral e 2 em cima, aqui e 2 embaixo. Próxima carreira eu começo fazendo já um aumento, então 2 pontos aqui dentro. 1, 2. Agora 2 pontos baixos. Primeiro eu faço um, no próximo o outro. 3 aumentos seguidos. Então, vou fazer aqui 2 pontos nesse aqui, 2 pontos nesse e 2 pontos nesse aqui. Pronto, temos aqui os 3 aumentos. Vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2 e termino com 2 aumentos. Então, 2 pontos no mesmo ponto, vou para o próximo e faço 2 pontos também. Temos 16. Bom, já ficou claro que o aumento são 2 pontos no mesmo ponto. E a diminuição a gente transforma 2 pontos num ponto só. Então, não vou mais ficar repetindo que todo o aumento são 2 pontos no mesmo ponto, não vai ficar muito chato. Próxima carreira, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Agora, 2 pontos. 1, 2. E vamos fazer a sequência de um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Então, começo aqui com um aumento e um ponto baixo. Fiz a primeira vez. Um aumento e um ponto baixo. Fiz a segunda. Agora, um aumento e um ponto baixo. Pronto. Fiz as 3 vezes. Vamos 2 pontos agora. 1, 2. E de novo, a sequência agora é de um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Então, começo com um ponto baixo e um aumento. Fiz a primeira vez. De novo, um ponto baixo e um aumento. Pronto. Terminamos a carreira, temos 22 pontos. Agora, vamos pegar no meio do ponto, encaixa a agulha no meio, e eu vou pegar a alcinha lá de trás para sustentar o meu ponto baixo. Vamos fazer 22 pontos nas alças de trás. Então, encaixa bem no meio e faz o meu ponto baixo, ó. Essa alcinha de trás que tá sustentando o ponto. Uma volta completa. Já tô chegando aqui no final. O último ponto. Vou passar esse marcador para cima.
Vamos subir agora 2 carreiras, contornando os pontos, mas pegando o ponto normalmente. Então, agora a gente pega as 2 alcinhas de novo. Vou fazer 2 carreiras contornando esses 22 pontos. Repara aqui que a gente já consegue separar a sola do começo do pé. Porque, olha, vai ficando bem retinho aqui. Como que já subiu. Esse foi o efeito dessas alcinhas de trás que a gente pegou. Então, agora a gente tem que fazer até ter 2 pontos ali acima do marcador. Cheguei aqui, ó, o segundo ponto em cima do marcador. Vou passar ele para cima. Agora a gente precisa, deixa eu organizar esse marcador, é só puxar aqui para ficar com mais fio na parte de cima. Por enquanto tem mais na parte de baixo. A gente vai só puxando. E ele ainda continua fazendo o desenho aqui. A gente precisa deixar essa sola bem retinha, principalmente depois se a gente quiser colocar um sapatinho nela. Porque se a gente não fizer isso, conforme vai enchendo, ele vai ficando fundo aqui, ó, nessa parte de baixo. Então, se a gente colocar um plástico aqui, ele fica bem retinho. E aí, eu tô reciclando essa caixinha há um tempão, recortando esses pedacinhos de plástico. Ó, pedaço bem pequenininho. Aqui já dá pra fazer os 2 pés. A gente coloca aqui na frente, ó. Você pode só ir no olho, né? Então, usa suas habilidades para poder recortar uma bolinha aqui. Não é bem uma bolinha, né? Tá mais para um ovo. Ó, foi bem mais ou menos. E aí, eu tenho que colocar aqui em cima. Obviamente, tem que ser menor do que a peça. Então, aqui tá muito, muito grande. E aí, recorta bem mais. Até chegar no tamanho ali que seja menor do que a peça. Aqui, ó. Tá quase, mas eu acho que ainda dá pra tirar mais um pouquinho. Tem que ser menor para não atrapalhar, não deformar. Então, aqui, pronto, agora ficou bem pequeno. Vou encaixar. Tira todo mundo de dentro, fica só com um anel mágico ali, né? O fiozinho do anel. E prende essa pecinha ali. Ó, o fundinho. E agora, conforme a gente vai enchendo colocando o enchimento aqui, ele não vai afundar, vai parar ali no plástico. A segunda opção é você usar uma canetinha. E eu acho que nem precisa, porque a gente também mancha a mão depois. É colocar aqui na frente, ó, assim. E aí você marca aqui, ó, o tamanho mais ou menos que você quer. E aí sim você recorta. Eu vou recortar menor do que o que eu marquei. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ficou bom. E aí eu já vou deixar essa segunda pecinha separada, que é pra gente poder já encaixar no segundo pé, na segunda perna, quando a gente fizer. Então, já deixa pronto ali os 2, pra facilitar. Agora que tá bem encaixada, vamos começar a diminuir pra poder fechar e dar esse formato do pezinho. Começando com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Agora, 3 diminuições seguidas. Então, aqui, a primeira, a segunda e a terceira. Vou fazer 2 pontos. 1, 2, de novo, mais 3 diminuições. Para que não fique buraquinho, para sua diminuição não ficar frouxa, primeiro a gente pega aqui essas alcinhas e agora a gente aperta. Só puxar aqui, ó, segura e puxa um pouquinho. Que aí ela vai ficar bem apertadinha e sem buracos. Vamos para a segunda. Depois que você encaixa, puxa um pouquinho e fecha. E a terceira, depois que encaixa, você puxa um pouquinho e fecha.
E a gente termina com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou passar esse marcador para cima, temos 16 pontos. Vamos fechar mais, começando agora com 3. 3 pontos. Então, 1, 2, 3. 2 diminuições seguidas, então, aqui, 1. Tô puxando só para ficar bem apertadinho essa parte. 2 diminuições. 2 pontos aqui no meio. 1. 2. E vou terminar com mais 2 diminuições. Eu sempre gosto de puxar quando a gente tá fechando um pezinho, por exemplo, que é uma diminuição em cima da outra. É uma parte que a gente faz essas sequências de diminuições e tende a ficar esses buracos, para que depois a gente não consiga ver o enchimento lá dentro. Aqui, 3 pontos, do mesmo jeito que a gente começou. 1, 2, 3. Agora a gente tem 12 pontos. Passei o marcador. Vou guardar esse fiozinho ali do anel mágico. Olha como já tem o formato de pezinho. Vamos fazer esses 12 pontos aqui. Uma carreira só. Marcador para cima. Agora que a gente já terminou o pezinho, dá para colocar enchimento. Vou começar aos poucos. Mirando nessa parte aqui da frente. Não dá para colocar muito, porque costurar com esse enchimento fica muito feio. O acabamento, a gente vai pegando esses fiozinhos e fica ruim. Ainda mais costurando com a linha marrom. Então, a gente tem que botar esse enchimento, mas ainda não é definitivo. Não vai ser o pezinho completo. É só para deixar mais firme na hora da gente segurar. Ó, tem que deixar o enchimento ali embaixo. Não pode ficar passando aqui, não. Nessa próxima carreira, a gente começa com 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora um aumento. E eu termino com um ponto em cima do meu marcador. Temos 13 pontos. Eu vou fazer uma carreira contornando esses 13 pontos. Marcador para cima. Começo com um ponto. Um aumento. E agora eu vou com o marcador, com um ponto baixo até o meu marcador. Vou completar aqui, serão 11 pontos. Marcador para cima. Agora eu começo aqui com 12 pontos. Agora tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um aumento. E termino com um ponto. Marcador para cima. Vou começar aqui com 2 pontos. 1,
2. Um aumento. E agora eu vou com ponto baixo até o final com 12 pontos. A gente tem aqui 16 pontos. Então, depois que eu chegar ali no final, contornando esses pontinhos aqui até o marcador, eu vou subir o marcador. E aí eu vou fazer 4 carreiras contornando esses 16 pontos. Daquele mesmo jeito, né? Sem mover o marcador. Ó, tô chegando aqui no final. Pronto, aí eu passo ele para cima. E agora sim, é só fazer 4 carreiras aqui para contornar esses 16 pontos. E já dá para colocar mais enchimento ali no pé. Para deixar ele bem firme. E claro, a gente não pode colocar enchimento demais. Quando que a gente sabe que já foi demais? Quando os pontinhos começarem a abrir e a gente conseguir até ver o enchimento lá dentro. Isso não pode acontecer. E eu sei que tende menos quando a gente aperta e ele afunda, ele fica no formato, ó. Como nesse aqui, ó. Tem pouquíssimo enchimento, ó. A gente aperta e ele fica, ó. Fica feio assim. A gente tem que apertar e ele tem que voltar ou nem afundar muito. Se você colocou enchimento demais e ainda assim deu para abrir os pontos e ver o enchimento, tira. E aí você vai bolear ele, apertar assim, ó, com a mão, que ele tende a voltar pro lugar. E aí depois você coloca o enchimento do jeito certo, né? Menos enchimento. Mas aí tem volta, tem jeito ainda. As 4 carreiras aqui. 1, 2, 3, 4. Vou passar o marcador para cima. Agora eu começo com 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora uma diminuição. Bem no finalzinho aqui no marcador. Temos 15 pontos. Vou começar com 2 pontos baixos nessa próxima carreira. 1, 2. Mais uma diminuição. E agora eu vou com ponto baixo até ali no final, com 11 pontos baixos. E nessa carreira a gente fica com 14 pontos. Marcador para cima. E nessa carreira aqui a gente vai fazer agora o joelho. Já tem aqui um formato de panturrilhinha, mas vamos deixar esse joelho, né, obviamente para frente, só que igualzinho para mim e para você. Então a gente vai deixar o pezinho assim de frente e vai dividir aqui, ó, partir assim essa perninha, e eu vou escolher 3 pontos que fiquem bem aqui na frente, de frente aqui para mim, para poder fazer esses joelhinhos. Eu vou até usar aqui alfinete, que é para marcar esses 3 pontos. Eu acho que são esses 3 aqui, ó, que fica aqui bem de frente. Acho que são esses 3. Então, eu vou contar quantos pontos eu preciso fazer antes de chegar nesse outro aqui, nesse primeiro alfinete. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí você anota aí se você acha interessante fazer assim com 5, se você acha mais interessante chegar mais aqui pro lado, ó, e fazer o joelhinho mais aqui com 6. Tá, agora eu acho que esse aqui tá mais reto, tá mais pra frente. Então, você anota aí o jeito que você acha que fica mais interessante. Se você estiver fazendo como o meu, agora eu acho que esse aqui vai ser mais interessante, começar com 6 pontos. Então, anota aí. E aí, nessa carreira, a gente já começa com esses 6 pontos.
2, 3, 4, 5, 6, conferir que esse é o meio mesmo, acho que é. E aí, nesses próximos 3 pontinhos que a gente tinha marcado ali com o alfinete, eu vou fazer um aumento em cada um. Então, serão 3 aumentos seguidos. Um no próximo. O outro aumento no próximo. O último aumento. Vamos com ponto baixo até o final, 5 pontos. No meu caso, no seu pode ser um pouco diferente, caso você tenha escolhido fazer com 5 pontos, então você vai terminar com 6. Mas o importante é que nessa carreira aqui, o joelhinho esteja para frente com aqueles 3 aumentos e que a gente termine aqui com 17 pontos. Na próxima carreira, vamos fazer aqui um ponto baixo, um aumento. E agora caminhar ali até o final com 15 pontos. A gente tem agora 18 pontos. Passando por cada pontinho. Aqui, ó, é agora que a gente vai ver esse joelhinho. Pronto, passei por todos os aumentos ali na frente. Olha como já fica bem maior essa parte. Vamos subir 8 carreiras agora, contornando esses 18 pontos. Então, vou subir meu marcador e deixar ele aqui. Vamos subir 8 carreiras. Não esquece de colocar enchimento. Ó, o meu já tá até aqui. Já dá para preencher toda a panturrilhinha com enchimento. Depois das 8 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer 14 pontos só. Não vai ser até o final, não. Então, tem que contar aqui os 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pronto. Vou cortar o fio. A gente acaba com essa primeira perna aqui. Pode tirar o marcador. E aí, esse fio eu vou passar ele aqui pra trás. Então, assim, com a agulha de cima pra baixo, eu encaixo no próximo ponto. É só puxar esse fio pra trás, assim. Terminamos essa primeira perninha, que é a perna esquerda. Agora eu vou colocar mais enchimento, tá? Até aqui a panturrilha. Vou completar essa parte aqui da coxa. Mas não pode colocar até em cima também não, porque a gente vai continuar costurando aqui daqui a pouco. Aí depois eu completo com mais enchimento. E aí essa perninha agora eu vou deixar de canto. Essa perna esquerda. Já vamos começar a direita agora. Tem algumas diferenças, né? Mas vamos fazer juntos. A maior parte é igual daquela primeira perninha. Vamos começar com o nó corrediço. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pula a primeira, na segunda, nessa parte aqui de trás, já faço 2 pontos. 1, 2. Vamos caminhar com 2 pontos agora também, pegando nessa alcinha aqui de trás. Eu tô fazendo só um pouquinho mais rápido, porque essas alcinhas a gente já pegou nessa primeira perninha. Então, a gente já viu essa parte aqui do pé. Nesse último ponto, eu vou colocar 3 pontos juntos. 1, 2, vou encaixar e girar essa parte aqui, ó, esse fiozinho ali pra trás, pra poder fazer o meu terceiro ponto. Nessa parte agora da frente, 2 pontos. 1, 2 e 1 aqui sozinho. Então, são 3 pontos. Terminamos. Marcador. A gente fica com 10 pontos.
Então, depois que a gente fez aqueles 3 ali, ó, juntinhos, são 3 pontos para terminar. E aí, eu fico aqui com 10 pontos no total. Na próxima carreira, eu já começo encaixando aqui, fazendo um aumento. Vou com 2 pontos baixos. 1, 2, e agora a sequência de 3 aumentos. 1, 2, 3. Faço agora 2 pontos. 1, 2 e termino com 2 aumentos. 1, aí, 2. Temos 16 pontos. Marcador para cima. Próxima carreira, 1 ponto e 1 aumento. Agora 2 pontos baixos. 1, 2, e a sequência de 1 aumento e 1 ponto por 3 vezes. Então, aqui 1 aumento e 1 ponto foi a primeira. 1 aumento e 1 ponto foi a segunda. 1 aumento e 1 ponto foi a terceira. 2 pontos sozinhos. 1, 2, e eu vou fazer a sequência agora de 1 ponto e 1 aumento por 2 vezes. Então, começa com 1 ponto e 1 aumento. Foi a primeira vez. 1 ponto e 1 aumento. Foi a segunda. Marcador para cima. Temos aqui 22 pontos e agora eu vou encaixar na metade do ponto para poder fazer os 22 pontos usando só a alça de trás. Então, é a alcinha lá atrás que vai sustentar o meu ponto. Eu tenho que encaixar a agulha bem no meio dele. E aí, a gente contorna esses 22 pontos. Cheguei no final, eu vou passar o marcador para cima. Ainda com esses 22 pontos, ó, bota pro lado certo, tá? Eu vou subir aqui mais 2 carreiras, só que agora pegando o ponto normalmente. Pra gente deixar esse pé retinho. Então, deixo o marcador ali. E aí, eu vou contornar aqui por 2 vezes. As 2 carreiras feitas aqui, marcador pra cima. Agora, a gente coloca aquela pecinha, ó. Vou puxar aqui o marcador pra ficar escondido. Tirar aqui do anel mágico. Colocar o plástico aqui dentro. Pra fazer o formato aqui do pé da solinha. Vamos começar a fechar com... Começo aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 3 diminuições seguidas. 1, 2, 3, 2 pontos. 1, 2, mais 3 diminuições seguidas. 1, 2, 3, termino com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Marcador para cima. Agora eu começo com 3 pontos. 1, 2, 3, 2 diminuições seguidas. Vou apertar aqui um pouquinho. E termino. Apertar aqui um pouquinho. E termino. 2 pontos. 1, 2. Mais 2 diminuições seguidas.
Fiz a primeira. A segunda, termino com 3 pontos. 1, 2, em cima do marcador, o terceiro. Temos 12 pontos aqui. E aí, eu vou contornar agora, fazendo uma carreira com esses 12 pontos. Cheguei no final, vou passar esse marcador para cima. A próxima carreira começa com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um aumento e termino aqui com 1 ponto. Agora, a gente tem 13 pontos e eu vou fazer uma carreira com esses 13 pontos. Vou colocar enchimento aqui para ficar mais fácil de segurar esse pezinho. Marcador para cima. Começo com 8 pontos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um aumento. Eu termino aqui com 4 pontos até o final. 1, 2, 3 e 4. Marcador para cima. Próxima carreira eu começo com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, faço um aumento e termino aqui com 1 ponto baixo em cima do marcador. Aí, marcador para cima. Nesse próximo eu começo com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um aumento. E agora eu termino com 5 pontos. Um, 2, 3, 4, 5. Nós temos 16 pontos. Vou deixar esse marcador aqui em cima e agora eu vou subir 4 carreiras contornando esses 16 pontos. Já dá para preencher todo o pé com um enchimento. Depois das 4 carreiras, marcador para cima. Agora eu começo com 14 pontos. É basicamente até o final. 14. E agora, no finalzinho aqui, uma diminuição. Passo esse marcador para cima. Próxima carreira eu começo com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma diminuição. Termino com 3 pontos. 1, 2, 3, em marcador para cima. Chegamos na parte do joelho de novo. É daquele mesmo jeito.
divide assim, marca aqui os 3 pontinhos. Deixa eu usar esses alfinetes aqui. Eu acho que... Au! Acho que são esses 3 pontos. E eu preciso contar quantos pontos eu tenho que fazer até chegar ali. 1, 2, 3, 4 pontinhos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Comparar aqui com um outro joelhinho. É, ficou bom. Parece mais pra esse lado agora, né? Ou mais pra cá. Não, eu gostei mais pra cá mesmo. E aí eu conto quantos pontos eu tenho que fazer antes de chegar aqui no alfinete. 1, 2, 3, 4. Posso tirar esses alfinetes aqui? Vou fazer esses 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E agora, cheguei nessa parte da frente do joelho, 3 aumentos seguidos. 1, 2, 3. Vou caminhar com ponto baixo até chegar ali no final. São 7. 7 pontos. Vou passar esse marcador para cima. Agora eu começo com 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um aumento. Eu termino com 5 pontos até ali o meu marcador. Temos, então, 18 pontos. E agora a gente vai subir esse marcador aqui e subir 9 carreiras, contornando esses 18 pontos. Passa esse marcador para cima. E agora eu vou fazer aqui 9 carreiras contornando, até ter aqui aqueles 9 pontos em cima do marcador. E coloco enchimento, ó. Ficou até um pouco difícil de costurar, já que não tinha enchimento suficiente aqui dentro. Depois das 9 carreiras, passei o marcador para cima. Vou fazer agora 5 pontos só. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos unir essas duas perninhas. Para isso, vou fazer 3 correntinhas agora. 1, 2, 3. E a gente vai começar a contar as carreiras agora do 1, porque a gente vai juntar as pernas e esse começo do corpo, então agora a gente vai começar a recontar as carreiras, inclusive os marcadores, eles não precisam mais ficar nas pernas. Então, só para você não se perder, porque a gente foi seguindo, né, do 1 desde o começo aqui e parou agora, por exemplo, nessa segunda perna, na carreira 32. E agora você vai ver aí em cima que vai começar do 1 de novo, só para não se perder. Depois dessas 3 correntinhas, eu já vou encaixar minha agulha naquele ponto onde eu levei o fio lá para trás. Então, é só encaixar aqui, ó. Puxa o fio que vem do novelo, para deixar bem pertinho. E aqui mesmo eu já faço um ponto baixo. Pronto, já pode soltar essa perninha ali. Vamos fazer 18 pontos na primeira perna. Já fiz aquele primeiro para poder juntar. 2, 3, fiz os 18 pontos nessa perna. Você tá vendo aí que são 18 pontos mais 3 nas correntinhas por 2 vezes. Já fizemos os 18. Agora vamos nos 3 pontos das correntinhas. Virando aqui atrás, eu preciso visualizar as correntinhas certinhas, organizadas. Agora elas estão. Isso quer dizer que tinha dado uma girada.
Por isso que eu falei, não tem problema, depois a gente organiza. Tá vendo aqui, ó? Elas estão certinhas. Antes estava assim, e a gente nem conseguia entender onde que estavam cada uma. Então, as 3 bonitinhas aqui, deixa assim, ó, de frente. Eu tenho que pegar nessa alcinha de baixo, aqui, ó, da primeira correntinha. Puxa, pra poder deixar bem apertadinho, e aqui eu já faço um ponto. Agora fica bem mais fácil. Vamos pegar aqui, ó. Calma. Calma. Quero deixar isso bem explicadinho. Bem explicadinho. Vou refazer aqui para explicar melhor. A gente consegue visualizar aqui as 3 correntinhas? Então, virando desse jeito, eu também preciso entender aonde as 3 correntinhas estão. Aqui tem uma alcinha, 2, e bem aqui embaixo tem a terceira. E eu vou encaixar, né, nessas alcinhas de baixo, aqui logo da primeira correntinha aperta, que é para não ter buraco no meio das pernas. E já faço aqui o meu ponto. Ai, desfiou. Pronto. Agora, já fica bem mais fácil, eu já consigo visualizar, né, levantando assim um pouquinho. Consigo pegar a primeira alcinha, já faço aqui o segundo e depois o terceiro. Então, terminamos essa sequência de 18 pontos e os 3 ali nas correntinhas. Vamos começar tudo de novo para fazer a segunda repetição. Já tem gente nesse primeiro ponto aqui, né? Então, vou pro próximo. Tá vendo aqui que já tem ponto aqui dentro? Então, eu tenho que ir no que tá vazio. Puxa para não ficar com buraco. E aqui dentro, ponto baixo. Então, já comecei a contar os pontos nessa perna. Já fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esquece o marcador, continua indo. 14, 15, 16, 17, 18. Precisamos fazer agora 3 pontos nas correntinhas. Preciso identificar primeiro onde que estão essas 3 correntinhas. As 3 alcinhas. Aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, já encaixo no primeiro e faço aqui um ponto. Vou no segundo, eu acho que é mais fácil a gente pegar com o ganchinho. Faço o segundo ponto. E por último aqui, ó, o terceiro. E é aqui o final da minha carreira, na parte de trás, ó. Pode tirar o marcador daqui. E eu vou começar a contar nesse último ponto. Ficamos com 42 pontos agora. E precisamos subir 9 carreiras, contornando esses 42 pontos. Muita atenção nesse primeiro pontinho aqui, ó. Quando a gente abre ele completamente, esse aqui parece o primeiro ponto bonitinho, organizado. Mas, na verdade, é esse pequenininho aqui. Então, eu tenho que encaixar nesse primeiro ponto, senão vai dar errado. E agora, eu vou subir essas 9 carreiras, deixando o meu marcador aqui embaixo. Vou só contornar, fazendo aqui, passando por cada perna, depois pelas os 3 pontos das correntinhas ali da frente. Ó. Esse fio aqui, pode deixar ele aqui pra dentro.
Vou continuar contornando, terminando esses 18, passar pelos 3 pontos aqui da frente, os 18 e os 3 pontos aqui. E aí, me dá a primeira carreira. E é só continuar fazendo assim, porque eu preciso de 9 pontos aqui em cima. Mas queria chamar a atenção para esse primeiro pontinho aqui, e são 42 nessa primeira carreira, então faz contando só essa primeira carreira, para você ter certeza de que tem os 42. Se não chegar lá, se você chegou nesse último ponto aqui e só tem 41, não vale a pena desmanchar tudo para você pegar aquele primeiro pontinho. E aí, se você chegou até aqui no marcador e tem 41, coloca outro no mesmo ponto. Então, seria um aumento, 2 pontos no mesmo ponto, só para você ter 42 logo na primeira carreira. Não deixa para fazer isso depois. Mas aí não vai fazer tanta diferença, tá? O importante é que tenha 42 pontos, mesmo que você tenha que fazer um aumento aqui no final. E aí, tendo os 42 logo na primeira carreira, as outras 8 você faz normalmente, porque já tá tudo certinho. Então, vamos só fazer, né, esses 42 pontos 9 vezes aqui, e a gente se encontra na segunda aula, já com essa parte aqui pronta, para a gente começar a fechar a cintura, colocar os braços, o pescocinho e fazer a segunda parte do corpo.